A paz do Senhor. Uma vez ouvi até dentro de uma igreja alguém dizendo que não possuía inimigos. O perfeito, o Filho de Deus, sem mancha, sem pecado, teve muitos inimigos e na mão desses inimigos ele foi morto de maneira cruel. Temos inimigos até que nem sabemos ou conhecemos, porque nós angariamos inimigos vida fora. Até a inveja pode suscitar inimigos, pessoas que não concordam com o que somos, com o que temos e por aí afora. É muito feia a inveja, além de ser um sentimento que o Senhor não aprova, que não vem do Senhor, ela faz nascer inimigos, nem sabemos que os temos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Quando diz perante todos os homens, quer dizer que não sejamos bons, amigáveis só com aqueles que nos amam, que nos respeitam, que nos consideram. Temos que esforçar para que façamos o bem, independentemente de quem seja a pessoa, porque o próprio Deus não faz acepção para amar e para receber mediante o arrependimento sincero. Porque nós faríamos essa acepção? Como Deus é sabedor de todas as coisas, sendo onipotente, onisciente, onipresente, Ele nos diz na palavra: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque o Senhor sabe que nem tudo depende de nós. Às vezes estamos com boa intenção para com alguém, mas essa pessoa não quer o nosso bem. Fica feliz se algo der errado em nossa vida. O que o Senhor pede aqui, entretanto, é que, se for depender de nós, que sejamos o melhor junto ou diante de todos, independentemente de essa pessoa simpatizar conosco ou não. Nós entendemos que não devemos retornar um mal que nos façam com o mal, e se possível também fazer o bem. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O fato é que a vingança não nos pertence. E quando diz, mas dai lugar à ira, não está mandando irarmos contra o nosso próximo. Tudo que nos fizer de mal, que nós entreguemos para o Deus da ira, que é o Deus justo, que aos bons recompensará e que a seu tempo dará o castigo merecido para os maus. Quem retribui o mal com o mal é Deus, porque é um Deus vingador, desde que não haja arrependimento por parte de quem praticou esse mal. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Quando nós somos precipitados em retribuir o mal com o mal, o Senhor abandona a nossa causa e passamos a fazer coisas impensadas muitas vezes. Então nós temos que dar lugar à ira, não a nossa própria ira, mas a ira do Senhor, que é justíssima. Sobreveio fome à terra, como já houve nos dias de Abraão. Isaque, filho de Abraão, ele foi a Gerar procurar Abimeleque, o rei dos filisteus. E o Senhor deu uma instrução a ele, que não fosse ao Egito, que ele habitasse em Gerar e que ele seria abençoado. Até então, Abraão foi abençoado. Aqui, o Senhor instrui a Isaque para que fosse abençoado a exemplo de seu pai. Abraão guardou os mandamentos, juízos e estatutos de Deus. Então, Isaque também obedeceu e ali ficou. E ele se tornou um homem muito rico. Ele tinha ovelhas, bois, um grande número de servos. E os filisteus tinham inveja. A inveja causa muito mal. E os homens do rei
Abimeleque entulharam todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado. Abimeleque teve medo porque Isaque se tornou um homem muito poderoso, principalmente era forte perante Deus, e pediu que ele apartasse deles. Então Isaque saiu e acampou no vale de Gerar. Os pastores de Gerar arrumaram contenda com os pastores de Isaque, dizendo que a água era deles. O segundo poço que foi cavado, também houve contenda por causa dele. E resolveu então Isaque partir dali, cavou outro poço, e por esse eles não contenderam. Esse lugar se chamou Berseba. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Isaque e o abençoou. A partir de agora, não somente o seu pai, mas ele também era abençoado por ele. O rei Abimeleque e seus amigos foram até onde estava Isaque, e Isaque estranhou e perguntou por que eles foram atrás dele se ele foi expulso de lá. Eles responderam que eles haviam reconhecido que o Senhor era com ele. E então ele pede a Isaque que faça um juramento, uma aliança entre eles. Mas por medo, porque eles viram que Deus era com ele, essa aliança significava que Isaque não faria mal ao rei e a todos. Uma aliança de um lado só, porque Isaque não estaria ganhando nada, porque ele inclusive foi expulso, mas o temor deles para com Isaque era muito expressivo. Isaque pagou o mal com o bem e ofereceu um maravilhoso banquete. Todos comeram e beberam. Isaque os despediu em paz. Nós vemos que os irmãos de José, que foi vendido como escravo para o Egito, temeram por todo o mal que eles haviam feito ao rapaz. Porque Jacó havia morrido, os irmãos tiveram medo que ele vingasse. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. E eles mandaram um recado para José, certamente isso da cabeça deles, que o pai havia ordenado antes da morte que ele perdoasse os teus irmãos o seu pecado, porque haviam feito mal. José chorou enquanto lhe falavam, porque José não tencionava pagar o mal com mal. José pergunta: acaso eu estou no lugar de Deus? Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve minha gente em vida. Não temais. Deus não quis que esses irmãos fizessem a maldade. Eles fizeram porque o coração era mau, mas o Senhor transforma todo o mal em bem quando nós sujeitamos a Ele. O rei da Síria, que ficou sabendo que Eliseu profetizava sobre ele, e ele quis que os seus guerreiros o prendessem. Deus o cegou conforme a oração de Eliseu, mas Eliseu, ao contrário, acompanhou-os até Samaria, na presença do rei, e o rei perguntou ao profeta se queria que os ferissem, mas ele, ao contrário, orou a Deus para que recuperassem a visão. E instruiu ao rei que colocasse pão e água à frente deles. Ele estava pagando todo o mal com o bem. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Didaticamente, ele repete abençoai para que memorizemos. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. É a palavra de Deus. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, que assim seja.